A partir de agora, você vai ouvir o programa Ordem e Progresso. Um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação: Emílio Alarcon. Ordem e Progresso. Boa tarde, Brasil. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Metropolitana 1090 AM. Hoje é dia 14 de outubro de 2018, começando mais um programa Ordem e Progresso. Estamos aqui com o patriota professor Daniel Musitano, guerreiro Vander Salgado, da equipe Pesadelo dos Políticos Rio de Janeiro. E estamos com mais um convidado aqui hoje, patriota Hugo, da equipe Pesadelo dos Políticos Rio de Janeiro, aqui presente também nos estúdios. Grande abraço aí pro nosso amigo Geraldo, comandante-geral da mesa aqui. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, professor Daniel. Hugo Cipolla hoje aqui nos estúdios. Além de ser da equipe Pesadelo dos Políticos, ele é o empresário dono da Atento Tecnologia e Segurança, é isso aí. Exatamente. E nosso amigo Geraldo na mesa. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Vander. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Emílio. Bem-vindo, Hugo. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, Vander. Boa tarde a todos aqui presentes. Um grande abraço aí. Denúncia, informação, conteúdo 100% atualizado diariamente. Faça parte dessa luta e ajude a retomar o Brasil das mãos dos bandidos. WhatsApp Pesadelo 61 99904 5568. Metropolitana 1090. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O Pesadelo de Qualquer Político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Fortaleçam o grupo de patriotas do seu estado. WhatsApp O Pesadelo dos Políticos 61 99904 5568. E agora, Emílio Alarcon e seus convidados debatem os assuntos mais importantes da semana. Pessoal, vou começar aqui com uma observação que semana passada a gente repetiu o programa da semana retrasada em virtude das eleições, né? A gente ficou aí atento, acompanhando aí, publicando nas redes sociais a apuração das eleições, né? Acompanhando aí o que aconteceu aí no Brasil afora. Então, em virtude disso, a gente fez uma reprise aí do programa da semana passada, ok? Começando aqui com uma notícia do Estadão, do dia 8 de outubro. Bolsonaro supera Haddad em 91% das grandes cidades do país. Candidato do PSL chega a ter 10 vezes mais votos em cidades com mais de 500 mil habitantes. Para analista, cenário dificulta campanha petista. Mas redes podem influenciar mudanças. E todo mundo sabe que o capitão Bolsonaro é muito forte aí nas redes sociais, né, pessoal? Bom, sem mais preâmbulos aí, a gente não pode comentar uma notícia dessa sem antes, né, ressaltar os equívocos dos institutos de pesquisa de uma maneira geral. Tivemos erros assim descomunais, sobretudo nas cidades do Rio, São Paulo e Minas. Só para citar aqui por alto, né? As pesquisas apontavam a Dilma Rousseff vencendo no Senado, né? Em primeiro lugar, ela ficou em quarto. Isso em Minas Gerais, né, professor? Sim. Com relação ao governo de Minas, o candidato do Novo estava em terceiro, ficou em primeiro, né? E com 20% a mais se você for comparar a realidade das urnas com a realidade das pesquisas. São Paulo, a mesma coisa. O Suplicy em primeiro no Senado, terminou em quarto. O Márcio França não iria para o segundo turno no governo, acabou indo.
E no Rio, eu acho que houve a maior discrepância, né, com relação ao candidato Witzel, que obtinha 10%, né, e acabou com 42% dos votos. Algo assim que extirpa toda a credibilidade desses institutos de pesquisa. Além do Senado, que eles também erraram, porque o César Maia estava dentro, aparentemente, e o em segundo lugar. Sim, o candidato Harold, né, acabou obtendo aí a vitória. E o silêncio dos jornalistas perante isso. Quase ninguém, né, teceu vitupérios, críticas acerca desse fato, o que é deplorável. Na verdade, na última hora, a mídia e os institutos de pesquisa diziam que em pesquisas de boca de urna houve uma pequena alteração no que eles vinham vinculando na imprensa, mas mesmo nessas pesquisas a diferença era enorme, professor Daniel, botando em xeque, lógico, toda a credibilidade dos institutos de pesquisa. E nada justifica, né? E nem a onda Bolsonaro é capaz de justificar uma diferença de 30%, né? Mais de 30%, falando especificamente do caso do candidato Witzel. Os erros para presidente também, né? Bolsonaro Sim. teve quase 50 milhões de votos aí no país todo. Exatamente. E quando eles falam que a margem de acerto é de 95%, deve ser ao contrário, né, professor Daniel? Deve ser a margem de erro de 95%, porque, sinceramente, não dá mais pra gente acreditar em pesquisa eleitoral. E vale destacar aqui, sublinhar um pormenor, né? Todas as tendências formuladas pelas pesquisas, pelos institutos de uma forma geral, beneficiavam candidatos à esquerda, né? Exatamente. Coincidentemente. E lembrando que houve delações na conjuntura da Lava Jato, apontando que esses institutos, boa parte deles, ganha dinheiro de propina. Então, a meu ver, esses institutos têm que ser extirpados de uma vez por todas. E isso, eles, querendo ou não querendo, professor, eles direcionam votos, entendeu? Não dá pra gente confiar num instituto que tem erros tão grandes como a gente verificou agora na última eleição. E suspeitas de corrupção, né? Exatamente. Bom, continuando aqui com as notícias, o roqueiro Roger Waters exibe hashtag ele não no telão e é vaiado por 40 mil pessoas em show que ocorreu em São Paulo essa semana. Realmente foi uma vaia monstruosa, professor Daniel. Eu acho que a recomendação que a gente tem que passar para os ouvintes é de boicote, né? Porque esse pessoal, ele não separa o artista do militante, né? Quando avalia a classe artística mais à direita, digamos assim. Então a gente tem que fazer o mesmo, tem que parar, porque não dá para separar, porque o dinheiro da classe artística vai para as siglas partidárias e vice-versa. Então, é boicote total, na minha opinião. Seguindo essa linha, professor, eu conheço gente que comprou o ingresso pro show aqui no Rio de Janeiro a mais de R$700 e tá revoltada querendo vender o ingresso ou até jogar o ingresso fora. Ou seja, eu conheço pelo menos 3 pessoas nessa situação. A vaia, então, foi bem-vinda, né? Porque uma Maria vai com as outras, né? Ele não mora no país, não sabe o que está acontecendo aqui e sai com uma dessa. Só um adendo aqui, um adendo etimológico, evidentemente. Boicote tem uma história super interessante, né? Vem do sobrenome de Charles Boycott, que era um sujeito que administrava as propriedades do Conde de Erne, na Irlanda, entre 1850, mais ou menos, meados dessa época, né? E ele não quis seguir recomendações, né, na época que administrava todas essas propriedades do tal conde, do dito cujo, e o governo ordenou que os camponeses à época fizessem esse boicote, daí o sentido original, evidentemente, só para findar aqui o assunto. Grande professor Daniel, estudioso da etimologia das palavras. Dando continuidade aqui nas principais notícias da semana, TSE conclui a apuração do primeiro turno e registra abstenções de 20,33%. O número de não comparecimento no país é maior desde 1998 e chegou a 59% dos eleitores aptos a votar no exterior. Ou seja, pessoal,
São milhões de votos jogados na lata do lixo. Você, quando não vai votar, quando não exerce o seu direito de cidadania, o seu poder ali, o seu título na mão, você acaba... você não pode mais reclamar, você vai ter que ficar quieto, você vai ter que aguentar quem vier, né? Quem entrar para o governo não pode mais reclamar de nada, da falta de saúde, de educação, de segurança. Você jogou o seu voto na lata do lixo. Então não façam isso, né? Porque você vai ficar 4 anos ali ferrado se você fizer isso. E não é só essa parte considerável, significativa do eleitorado, Emílio. O Partido Novo, o PSDB, o DEM, o PP já anunciaram também neutralidade no segundo turno e o PSB apoiará o Haddad nessa corrida aí. E dentro desses números, Emílio, a gente tem que ressaltar que 7,2 milhões de pessoas votaram nulo e votaram em branco. E como a gente teve muitas denúncias de urnas talvez defeituosas ou quem sabe lá o que aconteceu, sinceramente, foram 954 com defeitos foram substituídas pelo TSE. Mas tivemos 16 mil denúncias de que a urna não estava funcionando, que você digitava um número, aparecia outro candidato. Seja, onde há fumaça, há fogo, né? Exatamente. Bom, só para encerrar aqui, pegar essa conjuntura, há uma frase do Dante Alighieri, né, que sublinha muito esse momento de abstenção e isenção. Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, né, como todos nós sabemos, disse o seguinte em dado momento: os lugares mais quentes do inferno estão reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Caramba, professor, uso essa frase aí no status há muito tempo. Continuando no assunto, a gente fica meio perplexo com o silêncio da mídia em relação a tantas denúncias que houveram aí em relação às urnas, com o posicionamento do TSE, que continua intransigente, dizendo que não pode haver fraude, enfim, mas com tantas denúncias, tantos vídeos na internet, a gente fica realmente em dúvida, professor Daniel. E é lamentável. Inclusive o ministro Raul Jungmann, né, disse que não houve problema nenhum, que está tudo transitando dentro da maior normalidade possível, que ele já apurou. Como é que o cara apura horas depois da eleição, né? Todas as denúncias, todos os tipos de denúncias, menoscabar a inteligência alheia, né? Exatamente. Complicou. Denúncia, informação, conteúdo 100% atualizado diariamente. Faça parte dessa luta e ajude a retomar o Brasil das mãos dos bandidos. WhatsApp Pesadelo 61 99904 5568. PT resiste a anunciar nomes para eventual equipe econômica de Haddad. Nessa linha aí, professor Daniel, nós vemos aqui outra notícia. Haddad encontra Joaquim Barbosa em Brasília e provoca especulações sobre o ministério. O encontro ocorreu no apartamento do ex-ministro e Haddad estava sozinho. Petista busca nome para eventual governo. Vamos concatenar aqui uma notícia com a outra, pelo seguinte motivo. O PT já está trabalhando, já está fazendo uma leitura evidentemente escorreita, perfeita, concisa, precisa dentro da proposta. Já tirou o Lula da publicidade, bem como a cor vermelha, né? E já acenou para o eleitorado mais conservador no que tange a liberação de posse de armas. E o intuito, a jogada do PT é uma só, né? Atrair o público conservador, porque não há outra solução. Inclusive, eles estão pretendendo agora formular críticas acerca do quadro técnico do Bolsonaro, que é, no caso, o Paulo Guedes. Se você tirar a credibilidade e acenar para o público mais conservador, se desvinculando dessa imagem de comunismo, socialismo, esquerdismo, etc., né?
a chance tende a aumentar, evidentemente. A estratégia deles a partir de agora, deles que eu digo o PT, né, professor? Citar o nome de Deus, eliminar a cor vermelha da campanha, valorizar a família e evitar o nome do Lula. Não tem como. E fazer uma apologia aí pra posse de armas. Ou seja, eles estão vestindo a capa de cordeiro, né? O lobo vestindo a capa do cordeiro. Tudo que eles são contra, eles estão adotando agora nessa reta final da campanha para enganar o eleitorado. Eu acho que não vai conseguir enganar ninguém, né? Mesmo porque assim que acabou a votação, a apuração do primeiro turno, a primeira coisa que o Haddad fez foi visitar o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Coitadinho. Só para findar aqui, né, mais uma vez, mais uma prática comumente exercida pelo PT, o estelionato, e vou abrir aspas aqui também para o momento cultural aqui, exacerbando a etimologia da palavra também de estelionato. Estelionato veio de um animal chamado estélio, que era um camaleão que tinha pintas que pareciam estrelas. Por ele enganar os seus inimigos, né, ele ganhou essa conotação de iludir, né, lubridiar, etc. Ou seja, qualquer semelhança não é mera coincidência, né, professor? Exatamente, estrela do PT, né? Enfim. Dando continuidade aqui, a notícia do G1, Núbia Cozzolino, ex-prefeita de Magé, é presa no Rio de Janeiro. Ministério Público investiga irregularidade no sumiço de processos e falsificação de assinatura de juízes e desembargadores. A ex-prefeita de Magé e ex-deputada estadual Núbia Cozzolino foi presa na manhã desta quarta-feira, dia 10 de outubro, suspeita de chefiar uma organização criminosa e de falsificar documentos públicos. Ela foi presa no Fórum, na Baixada Fluminense, por volta das 11 horas da manhã, quando prestava depoimento. Lamentável, né? Inclusive, isso ocorre Brasil afora. Tivemos o caso também do Marconi Perillo, que a justiça, infelizmente, concedeu habeas corpus na noite de ontem, né? Ele é suspeito também de receber 12 milhões. E isso só acentua a nossa crise moral, né? Brasil afora. O problema é que, às vezes, eles são presos, mas são soltos rapidamente, não é, professor? E por falar em moralidade, quase que eu não rememoro aqui um fator. Essa acenação do Haddad para com o Joaquim Barbosa é um ato falsário, né? Eu ressuscitei aqui uma matéria da Folha ocorrida no dia 26/9/2013. Prestem atenção na chamada. Site pró-Dilma associa Barbosa a macaco. E lembrando que esses sites caudatários do PT receberam dinheiro público, sim, e fica essa dica aí, essa reflexão, sobretudo para a figura do Barbosa, né? Barbosa, complementando aqui, é do PSB, né? Partido Socialista Brasileiro, né? Partido Comunista. Se ele aceitar qualquer convite que seja do PT, vai provar que não tem índole nenhuma, né? Ô, professor, não vamos ser ingênuos. Ele foi indicado para o Supremo pelo Lula, votou no Lula 2 vezes e declarou voto na Dilma. Inclusive foi contra, né, o impeachment, lamentavelmente. Nunca me enganou, né? Mas fica essa dica aí. Faça sua denúncia. Envie o seu e-mail para opesadelodospoliticos@gmail.com. O sigilo é garantido. Fortaleça a luta no Instagram. Inscreva-se. O nosso Instagram é o Pesadelo dos Políticos. Metropolitana 1090. Continuando aqui, notícia do Estadão do dia 10 de outubro. Cátia Abreu sugere renúncia de Haddad e substituição por Ciro Gomes na disputa contra Bolsonaro. É o desespero isso, Emílio. Pessoal, deixa eu acabar de ler a notícia aqui, pô.
Senador apresentou artigo da Constituição que permite a disputa do terceiro colocado em caso de desistência. Você vê o tamanho do desespero dos pelegos comunistas, hein, pessoal? É um deboche, né? É uma brincadeira de mau gosto. Assim como todas as propostas do senhor Ciro Gomes, inclusive de tirar todo mundo do SPC. Aliás, ele deu aí, auspiciou para a Cátia Abreu naquela propaganda, né? Uns 30 anos a menos. Ele faz milagre. Exatamente. Viu, né? E o que a gente vê é assim, as pessoas da esquerda, né? A maioria delas, dizendo, não, temos que julgá-los pelas urnas, temos que agir democraticamente. Aí quando as urnas são contra eles querem trocar o candidato, eles fazem de tudo. São os que mais pregam, né, essa bandeira antirracista, anti-homofóbica, anti-tudo. E já chamaram, inclusive, o Joaquim Barbosa, infelizmente, de macaco, né? E agora vem a público, né, todos eles, os membros, sobretudo na figura do Haddad aí, fazendo esse convite nauseabundo para com o ex-ministro. Continuando aqui, Bolsonaro anuncia nome de 3 ministros em eventual governo. Paulo Guedes, Fazenda e Planejamento. General Heleno, Ministério da Defesa. E Onyx Lorenzoni, Casa Civil. Foram indicados pelo candidato durante evento com parlamentares. Eu, particularmente, gostei muito aqui da indicação do bravo General Heleno para o Ministério da Defesa. O general aí de grande potencial, ex-comandante das tropas no Haiti e ex-comandante militar da Amazônia. Já vem batendo de frente com o PT desde 2002... na questão da Raposa Serra do Sol, quando o Lula o colocou na reserva pelas declarações duras que ele fez referentes à Raposa Serra do Sol. Não podia ter um nome melhor para ocupar o Ministério da Defesa, né, Emílio? Realmente o general é especialista e... Vamos ver agora se o povo brasileiro, enfim, vai poder sair de casa sem se preocupar que vai ser assaltado, que vai ser assassinado, né? Que a gente vai ter um pouco de segurança na rua. E nada mais a declarar a respeito do Paulo Guedes, né? Um quadro excelente, reconhecido mundo afora, né? Por sua competência e perspicácia. Só complementando, professor, engraçado que eu só vejo o Bolsonaro indicar nomes para os seus ministérios. Nós não vemos o Haddad citar ninguém, ele evita citar o nome de qualquer ministro num eventual governo. Por que seria? Para não desagradar o mercado, evidentemente. Eu até vi alguma coisa essa semana aí, de algumas indicações, até inclusive aparecendo em vídeos aí com o Haddad, e são pessoas aí já investigadas em esquemas de corrupção, enfim, não além tem nenhum critério na escolha. De não amedrontar o mercado, evidentemente, né? Isso conta bastante. E só para findar aqui o tema, se a gente for fazer um balanço da região sudeste, é impossível o Haddad ganhar, né, levando em consideração os resultados. Porque em São Paulo, o Dória já declarou apoio à candidatura do Bolsonaro. O Itzel é pró-Bolsonaro. E o Novo, pelo menos a princípio, né, não tem qualquer tipo de coadunação com o PT. Então a situação está difícil. Eles estão tentando explorar mais o Nordeste e o Norte, que ainda há uma certa tendência de equilíbrio, né? Mas você perder São Paulo, Minas e Rio, 3 fortíssimos colégios eleitorais, a situação fica complicada e eles têm que apelar até para Deus, para o anticomunismo, entre aspas, né? Eles estão pegando agora essa falsidade essencial aí produzida pelo PT. As pesquisas estão dando 58% para o Bolsonaro agora no segundo turno, né, professor? E, sinceramente, com o erro que eles cometeram no primeiro, eles que eu digo, os institutos de pesquisa, nós não podemos confiar. Sinceramente, eu acho que esse percentual é bem maior. Se está dando 58%, então pode apostar aí que é uns 70% aí. Vocês presenciaram, eu mencionei aqui, né, agora há pouco, que pouquíssimos jornalistas se manifestaram contra esses institutos. Eu me recordo apenas, né, tão somente do Augusto Nunes, do Felipe Moura Brasil e do Paulo Martins, mas não vi nenhum outro da grande mídia. Me corrijam se eu estiver equivocado. Talvez a Joyce Heisselman. Talvez, mas é impressionante, né, a conivência dessa claque aí
nojenta que é a nossa classe jornalística. Bom, dos males o pior, né? Essa eleição foi bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Romero Jucá, 24 anos no poder, não se reelegeu. Lindbergh Farias não se reelegeu. A Dilma, né, que estava cotada para entrar Suplicy, em Minas. Maria do Rosário. Maria do Rosário, graças a Deus. Enfim. Vanessa Graziotin também. Todo o esforço aí dos patriotas do Brasil, né, dos patriotas da nação, lutando aí dia e noite aí para alertar, para conscientizar o povo brasileiro. Eu acho que tá funcionando, né? Lembrando, aos pouquinhos o povo vai acordando. Lembrando que o Jean Willis entrou só pelo coeficiente eleitoral. Puxado pelo Freixo. Exatamente. Ai, não gostei. Porque teve candidato com mais de 53 mil votos que não entrou, e ele com 20 e alguma coisa entrou. Foram 24 mil votos, o número é bem sugestivo, né? Enfim, ele, em 2014, só pra gente traçar aqui e elaborar um paralelo, ele obteve mais de 140 mil votos, se bem me lembro, 144 mil. De 144 mil caiu para 24 mil. Eu acho que a maior vencedora dessas eleições, só para arrematar aqui, Janaína foi a Lava... Pascoal. Não, e a Lava Jato, né? Tá. Evidentemente. E falando em candidato, eu gostaria de mandar um abraço aqui pro professor Josiel, que agora é deputado federal pelo Rio de Janeiro, foi eleito com mais de 34 mil votos. Pro Coronel Salema, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que agora é deputado estadual, foi eleito com quase 100 mil votos. Pro Flávio Bolsonaro, que agora é senador da República, mais de 4 milhões de votos. Flávio Bolsonaro, grande abraço. E pro vereador Carlos Jordi de Niterói, que agora é deputado federal pelo Rio de Janeiro, com mais de 200 mil votos. É o deputado mais votado da história de Niterói. Parabéns aí para os patriotas, que eles façam um bom governo e façam a diferença aí para ajudar o povo brasileiro. Falando nisso, Emílio, falando em militares que entraram aí no governo, eu queria mandar um abraço para o nosso querido Capitão Antunes, do 3º Batalhão de Polícia do Meia, que vem diminuindo drasticamente os números aí da criminalidade na área do Caxambi, Abolição, Riachuelo, Engenho de Dentro, Maria da Graça Rocha e adjacências. Um abraço ao 3º Batalhão todo e um abraço ao nosso querido Capitão Antunes. Gostaria de mandar um abraço aqui também para o nosso amigo e deputado federal e jornalista também, Paulo Martins, eleito com 118 mil votos, mais de 118 mil votos pelo Paraná, deputado federal. Paulo Martins, grande abraço aí do programa Ordem e Progresso. Queria também parabenizar, congratular aqui o deputado mais vitorioso da história do país, Eduardo Bolsonaro, né, que obteve mais de 1.800.000 votos pela cidade de São Paulo. Mais do que o Enéas, né, professor? Sim, passando Tiririca, inclusive. Sim, exatamente. E não podemos esquecer do Sargento Faur. Força e honra. Força e honra, isso aí, Sargento. Parabéns também a todos esses de direita, né? E a Joyce também. Joyce Hasselman, Janaína Pascoal. Sim, conseguiu um número bastante expressivo. É isso aí, parabéns a todos. Faça sua denúncia. Envie o seu e-mail para opesadelodospoliticos@gmail.com. O sigilo é garantido. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Fortaleça a luta no Instagram. Inscreva-se. O nosso Instagram é O Pesadelo dos Políticos.
E vamos deixar um abraço aqui para os apoiadores do programa Ordem e Progresso, para os parceiros do programa. Gostaríamos de mandar um abraço aqui para o patriota Roberto Castro, Pesadelo Amazonas, Guerreiro Pablo, Pesadelo Amazonas, Francisco Silva, equipe Pesadelo dos Políticos Santa Catarina, a todos os patriotas da família Pesadelo, a todos os grupos estaduais que estão sempre fortalecendo e compartilhando o programa Ordem e Progresso. Patriota Harrison, Pesadelo dos Políticos Pará, Ezequiel, Pesadelo dos Políticos Rio Grande do Sul, Bombeiro Hidráulico Paulo, manutenção de piscinas, consertos de filtros e bombas em geral. Telefone 9650-30-392, 9650-30-392. Inovar Detetizadora, 99889-3503, 99889-3503. Ao Riachuelo Tênis Clube, a nova diretoria e presidência do Riachuelo Tênis Clube, voltando aí com força total. Um abraço aí pro Guerreiro Fraga, vice-presidente do clube, e pro senhor Alarcon, presidente do Riachuelo Tênis Clube. Um abraço aí pra revista Sociedade Militar, canal Universo no YouTube, grande parceiro do grupo aí. Um abraço pro amigo Edemir e toda a sua equipe. Canal Online, um abraço pro Guerreiro Ramon, Gold Fighters, Liga de Muay Thai Brasil, um abraço pro mestre Flávio Almendra, Politicamente Incorreto de Niterói, Partido Militar Brasileiro, um abraço aí pro presidente do Partido Militar Brasileiro, o Guerreiro Gerson Paulo. E deixando mais uma vez aqui um abraço pro deputado federal, professor Josiel, deputado estadual Coronel Salema, senador Flávio Bolsonaro e pro deputado federal Carlos Jordi. Um abraço para a família Musitano, um beijo para Júlia, Flávia e Natália Quarto, um abraço para o meu amigo Alexandre, um beijo para Aline Olito, um abraço para o meu querido avô Alex, que está acompanhando e compartilhando aí o programa, Eduardo Tebaldi, Carlos Batista, Rodrigo Ferreira, e um beijo especial para Rita Vilela. Um abraço também para o meu amigo Elson Carneiro. Mandando também um abraço aqui, não podemos esquecer, para Girovisão, suportes para TV e vídeo, na pessoa do Nelson Rangel e Marina. Um grande abraço. Hawk, Segurança e Vigilância Limitada, do seu diretor Michel Borges. Elisângela e Maria Rezende. Juliana e Mariana Guimarães. Jorge Luiz e Paulo Sérgio Soares, mais conhecido como Gepeto. Um abraço, Gepa. Paulo César Salgado Martins. E o Bubuca, grande Mustafa. Um abraço. Dirce Marinho, Bruna de Souza, Cláudia Marinho e um beijo todo especial para Laura Pessoa. Laurinha, um beijo no seu coração. Encerrando aqui, gostaríamos de mandar um abraço aqui para Atento, Consultoria, Tecnologia e Segurança, Circuito e Imagem de TV, Alarme, Rede, PABX, Interfone, Portão e Informática. Exato, presente nos estúdios, Guerreiro Hugo. Nosso patrocinador que está aqui presente hoje, praticamente nosso chefe. Telefone 9702-29634. 9702-29634. Atento, Consultoria, Tecnologia e Segurança. Canal de vídeos exclusivos da família Pesadelo. Inscreva-se no YouTube. Digite o Pesadelo de Qualquer Político e fortaleça. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O Pesadelo de Qualquer Político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. Cada vez mais perto de você. Conheça agora um pouco da história dos hinos oficiais brasileiros. Hino a Caxias, patrono do Exército Brasileiro.
A mais autêntica homenagem que se pode prestar aos grandes vultos da pátria é manter viva a lembrança de seus feitos, interpretar os acontecimentos que participaram e recolher os dignos exemplos que nos legaram. As magistrais lições que emanam de suas incomuns existências constituem a imortal seiva que robustece crenças, revigora forças para a travessia do presente e inspira a busca do futuro. Extraído do Novo Dicionário de Língua Portuguesa, editora Nova Fronteira, primeira edição. Ficamos agora com o hino a Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Meu nome é Sofia, eu falo do Rio Grande do Sul. Um Brasil que eu não quero é um Brasil governado por ladrões. É um Brasil que o sistema de saúde é precário, que as pessoas morrem na fila de espera de exame e cirurgia. Um Brasil que as crianças são doutrinadas, com ideologia de gênero, com erotização nas escolas. Eu não quero um Brasil destruído pelas armas nas mãos de bandido. Bom dia, Grupo Pesadelo de Qualquer Político. Aqui fala o seguidor 01, Alarcon, Rio de Janeiro. O Brasil que eu não quero é o Brasil da corrupção, é o Brasil do comunismo, é o Brasil do Foro de São Paulo. O Brasil de um ex-presidente condenado e preso comanda eleições e dá ordens a um bando de asnos. Esse é o Brasil que eu não aceito. Hoje, domingo, dia 7/10/2018, Bolsonaro na cabeça. Votem consciente. Um abraço a todos. Patriotas, me chamo Rodrigo Almeida, sou de Maceió, Alagoas. E o Brasil que eu não quero é o Brasil governado pelo PT, pela esquerda,
por esses comunistas que tentam destruir nosso país. É um Brasil cheio de vagabundo, ladrão, corruptos e comunistas que tentam colocar ideologia de gênero na cabeça das crianças. Meu nome é Raika, sou israelita, mas moro em Vitória do Espírito Santo atualmente. O Brasil que eu não quero é o Brasil dominado por essa esquerda que mata, que rouba, que saqueia. O Brasil que eu não quero é o Brasil com muitos brasileiros, como se vê ainda, que acreditam fielmente e cegamente nessa esquerda que só trouxe infelicidade para o Brasil e destruição em 14 anos. Patriotas, me chamo Rodrigo Almeida, sou de Maceió, Alagoas. E o Brasil que eu não quero é o Brasil governado pelo PT, pela esquerda, por esses comunistas que tentam destruir nosso país. É um Brasil cheio de vagabundo, ladrão, corruptos e comunistas que tentam colocar ideologia de gênero na cabeça das crianças. Meu nome é Raika, sou israelita, mas moro em Vitória do Espírito Santo atualmente. O Brasil que eu não quero é o Brasil dominado por essa esquerda que mata, que rouba, que saqueia. O Brasil que eu não quero é o Brasil com muitos brasileiros, como se vê ainda, que acreditam fielmente e cegamente nessa esquerda que só trouxe infelicidade para o Brasil e destruição em 14 anos. Bom dia, Grupo Pesadelo de Qualquer Político. Aqui fala o seguidor 01, Alarcon, Rio de Janeiro. O Brasil que eu não quero é o Brasil da corrupção, é o Brasil do comunismo, é o Brasil do Foro de São Paulo. O Brasil de um ex-presidente condenado e preso comanda eleições e dá ordens a um bando de asnos. Esse é o Brasil que eu não aceito. Hoje, domingo, dia 7/10/2018, Bolsonaro na cabeça. Votem consciente. Um abraço a todos. Fortaleça a luta no Instagram. Inscreva-se. O nosso Instagram é o Pesadelo dos Políticos. Faça sua denúncia. Envie o seu e-mail para opesadelodospoliticos@gmail.com. O sigilo é garantido. Realizações da época do governo militar. Então, pessoal, vamos continuar aqui com a grande lista aqui de obras do governo Emílio Garrastazu Médici. A gente já vem falando aqui desses feitos há 2 programas, né? Vamos continuar aqui, porque tá complicado de terminar a lista aqui do governo Médici. Bem diferente aí dos governos atuais que nada fazem, né? Nordeste, Proterra, com os seguintes objetivos: a desapropriação de grandes propriedades mediante indenização para posterior venda a pequenos e médios agricultores, concessão de créditos para aquisição de glebas, fixação de preços mínimos de produção e exportação. O Proterra previa, numa primeira etapa, ser concluído em janeiro de 1974, a entrega de 300 títulos de propriedade de terras, beneficiando 3.500 famílias da região. O plano inicial restringia-se apenas a algumas zonas consideradas prioritárias para a realização da reforma agrária. Em 1972 e 1976, seriam aplicados no programa cerca de 4 bilhões de cruzeiros. Em agosto de 1971, foi aprovado o projeto número 5.692, dispondo sobre diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus. A nova lei, então denominada Reforma do Ensino, estabeleceu a fusão em um único curso de 8 anos, o primeiro grau, um dos antigos cursos primário e ginasial, atendendo à faixa etária de 7 a 14 anos. O segundo grau adquiriu o objetivo de capacitar o aluno para o exercício de uma profissão especializada ao término do curso. Para os 2 níveis, foi instituída a obrigatoriedade do ensino de educação moral e cívica, educação física, educação artística e programa de saúde.
Em novembro foi anunciado outro programa, o Plano de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, PRODOeste, com recursos previstos da ordem de 750 milhões de cruzeiros durante 3 anos. O programa deveria ser executado em colaboração com os governos estaduais e o setor privado, cabendo ao governo federal a construção da sede viária básica e a regularização do curso dos rios e o saneamento do Pantanal Mato-Grossense. Os governos estaduais construíram as estradas vicinais e o setor privado se encarregaria, através de financiamento do Banco do Brasil, da montagem da rede de silos, armazéns e frigoríficos. Em fevereiro de 1972, Médici assinou o decreto de lei criando o Programa Especial para o Vale do São Francisco, entre parênteses, ProVale, prevendo recursos da ordem de 840 milhões de cruzeiros em 3 anos. Ainda nesse mês foi instituído o Programa Nacional de Telecomunicações, entre parênteses, Prontel, articulado com a Política Nacional de Educação, com o objetivo de integrar as atividades didáticas educativas ao rádio e à televisão. Domingo que vem a gente continua aqui com a lista do Emílio Garrastazu Médici, pois são inúmeros feitos no governo Médici. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Denúncia, informação, conteúdo 100% atualizado diariamente. Faça parte dessa luta e ajude a retomar o Brasil das mãos dos bandidos. WhatsApp Pesadelo 61 99904 5568. Jesus viveu, sofreu e venceu como homem. Ele tinha um alvo, um objetivo, uma missão. Nada o deteve, nem mesmo a morte. Ele sabia pelo que passaria, mas não desanimou. Ele tinha total consciência do preço que pagaria. Um preço alto, a própria vida. Ele ouviu críticas, recebeu propostas contrárias, foi cuspido, açoitado, injustiçado, abandonado e crucificado, mas não mudou o foco. Precisava percorrer aquele caminho, precisava enfrentar os obstáculos e percorreu, e enfrentou e venceu. Venceu como homem e atingiu o seu objetivo. Objetivo que não era somente dele, era meu, era seu, porque era de garantir a nossa vitória. Qual é o seu alvo? Jesus mostrou que você precisa ter um. Qual é o seu foco? Que projeto sonhou ou objetivo você tem pelo qual vale a pena enfrentar tudo para alcançar? Diferente de Jesus, você não está só. Você pode contar com alguém que já venceu por você. Por isso, você é mais que um vencedor. Você pode tudo naquele que te fortalece. Seu alvo, seu sonho, seu objetivo, tudo é possível ao que crê. Se você crer que é possível, assim será. Nunca duvide. Acredite. Jesus, este é o grande segredo da vitória. Autor desconhecido. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado.
E complementando aqui uma notícia que passou despercebida, o ex-ministro Antônio Palocci, que está preso, entrega 18 tipos de provas para corroborar delação. O ex-ministro Palocci entregou à justiça 18 tipos diferentes de documentos, entre contratos fictícios, notas fiscais, e-mails e anotações para corroborar sua delação premiada. Consoante o próprio Palocci, 90% das medidas provisórias editadas nos governos Lula e Dilma tinham propina. Em reunião de 2010, Lula e Dilma, e bem como Sérgio Gabrielli também, acertaram propina por meio da construção de sondas. Lula fingiu surpresa ao descobrir irregularidades na Petrobras. Foram encomendadas 40 sondas para extração de petróleo, né, professor? Fora que 3% do valor dos contratos de publicidade da Petrobras iam para o caixa do PT, maior facção desse país, diga-se de passagem. Ou seja, quanto mais mexe, mais fedorento fica essa história, né? E se você linkar também com o que o Dirceu falou, você vê a índole do partido, né? O Dirceu, semanas atrás, mencionou que vai acabar com todos os poderes independentes, dando ênfase ao STF no caso. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa Ordem e Progresso. Gostaria de agradecer aqui a participação do professor Daniel Musitano, do patriota Vander Salgado, da equipe Pesadelo dos Políticos Rio de Janeiro, do guerreiro Hugo, da Consultoria Tecnologia e Segurança, aqui presente com a gente nos estúdios, e aos patriotas que estão sempre fortalecendo aí o compartilhamento do programa Ordem e Progresso. Tem que curtir e compartilhar. Gente. Exatamente. O importante não é curtir, pessoal. O importante é compartilhar, né? Quando o programa acaba, né, às 14 horas, a gente disponibiliza no SoundCloud e no canal do YouTube. Canal Pesadelo de Qualquer Político. Basta digitar no YouTube o Pesadelo de Qualquer Político. Você vai ter o acesso ali ao programa Ordem e Progresso ali completo, tá, pessoal? Vamos deixar aqui o contato do programa, 99882-6624, 99882-6624, e o e-mail do programa Ordem e Progresso, programa Ordem e Progresso @gmail.com, programa Ordem e Progresso @gmail.com. Um abraço ao Emílio, um abraço ao Wander, Geraldo, a todos os ouvintes, e gostaria de pedir aqui, né, que me adicionem Twitter, LinkedIn, Facebook, Daniel Musitano, para quem estiver precisando aí de revisão de monografia, textos, aulas, português, redação, estamos aí
Até semana que vem, fiquem com Deus. Queria agradecer aí pelo convite aí da rádio aí, os amigos aqui presentes, o Emílio, o Geraldo, o Vander, o professor Daniel aí. Um grande abraço aí para todos os ouvintes aí da rádio aí. Um grande abraço e até semana que vem, gente. Um beijo no coração de todos vocês. É isso aí, grande abraço aos ouvintes da Rádio Metropolitana 1090 AM, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Denúncia, informação, conteúdo 100% atualizado diariamente. Faça parte dessa luta e ajude a retomar o Brasil das mãos dos bandidos. WhatsApp Pesadelo 61 99904 5568. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Faça sua denúncia. Envie o seu e-mail para opesadelodospoliticos@gmail.com. O sigilo é garantido. Canal de vídeos exclusivos da família Pesadelo. Inscreva-se no YouTube. Digite o pesadelo de qualquer político e fortaleça. Você acabou de ouvir o programa Ordem e Progresso, um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação de Emílio Alarcon. Ordem e Progresso.